Fala galera, começando aqui o primeiro quadro, resenha e prosa com o Fabão. Primeiro convidado aqui, o atual campeão dos pesos galos, Vinícius Pires, né? Acabou de ser vencedor aí da categoria dos 61 do LFA. E é isso aí, irmão. Prazer aqui te receber. Espero que a gente possa aí desenvolver uma boa conversa aí, resenha. Pô, vamos falar sobre tudo, resenha, tema livre, o que você quiser, né? Conversar aí, você agregar aí pro público, o público te conhecer também um pouco mais, saber quem que é o Vinícius, como que o Vinícius começou, aonde que o Vinícius almeja chegar. E é isso aí, irmão. Vamos com tudo, vamos pra cima, que seja aí bastante proveitoso pra gente. Fala, meu irmão. Pô, primeiramente agradecer aí pelo convite. Pô, fiquei muito feliz aí de ser o primeiro convidado aí, 01, né? Então, vamos aí, vamos conversar. Tô bem animado aí, vamos tocar esse papo aí pra frente e vamos conversar bastante aí, vamos que vamos. Fechou, irmão. Queria começar sabendo aí como que você começou no MMA, ou melhor dizendo, geralmente a pessoa começa ali no jiu-jitsu, ou pô, um Muay Thai, alguma outra arte marcial, e aí vai desenvolvendo. Como que se deu isso aí? Você foi treinar na academia, algum amigo te chamou, como que foi? Então, cara, na real, assim, eu comecei, primeira arte marcial que eu treinei de fato, eu tive algumas, quando eu era mais novo, eu passei ali, treinei um pouquinho de capoeira, treinei um pouquinho de taekwondo, mas assim, nada muito sério, sabe? Coisa, 2 meses, um mês e tal, nada muito sério. Porque minha parada sempre foi futebol, né? Eu gostava muito de jogar futebol e eu queria ser jogador de futebol. E aí eu, com mais ou menos uns 17 para 18 anos, assim, eu fui convidado por um amigo, que ele estudava comigo no ensino médio ali, e aí a gente fazia musculação. E na academia que eu fazia musculação, tinha Muay Thai. Aí ele começou a treinar e aí ele me convidou, cara, me chamou, falou, pô, vamos lá treinar e tudo. A princípio eu nem queria, né? Na real, falei, não, não, pô, não quero não, tal, não sei o quê. E aí, pô, ele insistindo, um dia eu fui. Aí fui, cara, e aí depois disso aí eu não parei mais de treinar, né? Então, na real, eu comecei pelo Muay Thai. Entendeu? Mas aí, pô, você já foi no Muay Thai e, pô, até a primeira competição foi um período curto, como é que se deu isso aí? Cara, foi doideira, né? E a primeira competição minha foi com um mês de treino. Caraca. Eu comecei a treinar em novembro, e aí em dezembro teve um campeonato, meio que quase um campeonato interno, assim. Tinha umas outras academias da região ali, mas era meio que coisa meio do bairro ali, bem próximo ali, não vinha um pessoal de fora nada. E aí ia ter esse campeonato aí. Aí o meu primeiro professor de Muay Thai, ele era amigo meu também, né? Eu conhecia ele morava na rua de baixo de casa. E aí naquela amizade, ele falou, pô, por que vocês não lutam? E aí começou a treinar eu, esse camarada aqui também, que ele me convidou, e mais um outro parceiro meu. Nós três começou a treinar. E aí ele falou, por que vocês não lutam? Aí os moleques animou, não, vamos. Aí foi naquela pilha, mano. E aí a gente foi. E aí acabou que eu ainda consegui sair vitorioso, cara. Peguei um moleque lá, um moleque bem mais experiente que eu. Acho que ele tinha, cara, quase uns 2 anos de treino, tá ligado? E aí, pô, fui na briga de rua, né? Já tinha umas experiências aí de briga de rua. Mano, só na briga aí que consegui ganhar, cara. Eu falei, pô, acho que eu levo jeito pra essa parada aí. Caramba, irmão. Então ele aí já foi do Muay Thai, aí começou a fazer algumas lutas Muay Thai. E quando que se deu a mudança do Muay Thai pra MMA, irmão? Como que foi aí que você viu aquela parada, tipo assim, caramba, às vezes dá pra eu viver disso aqui? Ou então, tipo assim, foi treinar jiu-jitsu, viu que jiu-jitsu também era diferente do MMA? Como é que foi isso aí? Então, foi assim, ó. Esse amigo meu que ele era professor, ele era meu professor, ele já era lutador de MMA, né? E aí o que aconteceu? Eu lutei, fiz essa competição, e aí na época ele tinha uma luta, foi bem próximo, assim, quando eu comecei a treinar. E aí, pô, eu acompanhei essa luta dele, e aí, cara, eu fiquei. Eu já conhecia o MMA, mas assim, eu já tinha visto alguma luta do Vanderlei, do Anderson, mas coisa bem esporádica, sabe? Eu nunca tinha acompanhado o MMA. E aí foi dessa vez que eu acompanhei mesmo. Eu fui, pô, aí vi a entrada, tá ligado? Pô, a entrada com música, o público, a organização ali, o show em si, sabe? E aquilo, pô, me animou pra caramba.
E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, como é que faz pra lutar esse negócio de MMA e tal? Aí ele falou, cara, pra você treinar MMA, pra você lutar MMA, você tem que treinar jiu-jitsu. Aí ele me apresentou a academia de jiu-jitsu que eu treino até hoje, entendeu? E aí eu tinha mais ou menos uns 7 meses de treino de Muay Thai, que aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu. Aí eu meio que abandonei ali o treino de Muay Thai e comecei a treinar só jiu-jitsu. E eu trabalhava nesse período, né? Eu tinha um trabalho fora, então eu trabalhava numa empresa, aí trabalhava nessa empresa, e aí à noite eu chegava e já ia treinar jiu-jitsu. Aí comecei a treinar jiu-jitsu, e aí, pô, me dei bem com a galera lá e tal, tanto que é o pessoal que, desde a minha faixa branca até a minha faixa preta, eu treino na mesma academia, né? Jiu-jitsu. Não, massa demais, entendi. Aí, basicamente, então, foi esse o seu primeiro contato. Aí você apaixonou com, pô, aquela atmosfera do MMA, né? Pô, que Exatamente. não tem jeito, pega mesmo, imagino. E, irmão, como que foi aí do MMA quando você profissionalizou? Você falou assim, cara, eu tenho que cuidar do meu sono, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que ter uma equipe em volta de mim. Quando se deu essa mudança aí que você percebeu e falou, cara, pra mim viver disso, pra mim chegar no outro nível, por exemplo, até chegar no cinturão da LFA, o que que se deu nisso aí? Onde que foi a mudança de chave pra você perceber e tomar as atitudes corretas? Então, é até engraçado, né? Porque eu não, eu, quando eu comecei a treinar, eu não pensava em ser profissional, né? Eu, cara, eu queria viver o momento ali, vamos dizer assim. Eu queria Uhum. curtir. Eu sempre gostei de competição. Eu sempre competi em futebol, eu sempre gostei de esporte, eu sempre gostei de competição. Eu sempre fui um cara muito competitivo, eu sempre gostei de, pô, eu não gostava de perder, sempre gostei de ser tudo que eu fizesse, eu me dedicava porque eu queria ser bom, tá ligado? Na parada. E aí, cara, foi meio que assim, foi acontecendo por acaso. Eu fiz essa luta, depois comecei a treinar, treinar jiu-jitsu, e aí eu tinha mais ou menos também, pô, cara, poucos meses de jiu-jitsu, tanto que eu não tinha nem kimono na época. E aí esse parceiro meu falou, cara, surgiu uma oportunidade de uma luta de MMA amador. Pô, tem moral? E eu, Na é cara e na comigo. coragem, na cara e na Eu falei, coragem. vou, pô, demorou. E aí eu tinha alguns meses de treino de Muay Thai, pouquíssimos treinos de Jiu-Jitsu eu tinha. Fui pra essa luta de MMA amador, que foi minha primeira luta. Aí eu até perdi a luta. Eu comecei bem ali, meio que no instinto, eu derrubei o moleque, peguei as costas do moleque, mas não tive o ajuste ali do mata-leão, sabe? Sei. Aí depois o moleque saiu, sobreviveu ali no primeiro round. Aí depois ganhou o segundo e o terceiro eu acabei perdendo. E aí dali em diante que eu falei, pô, realmente eu tenho que, se eu quiser lutar MMA, eu tenho que treinar jiu-jitsu. E aí foi ali que eu me enfiei de cabeça no jiu-jitsu, tá ligado? E aí, tanto que, aí pra você ver, né? Eu treinei tanto essa posição de mata-leão que hoje é a minha posição mais forte, né? É. Então, assim, que foi por causa dessa luta que eu perdi do MMA amador. E aí, cara, as coisas foram acontecendo meio que devagar, assim. Eu fiz essa luta, mas não tinha uma equipe de MMA. Eu treinava jiu-jitsu e treinava Muay Thai, entendeu? Era isso. Eu não tinha uma equipe. E aí eu trabalhava. Aí um camarada meu, ele ficava, o camarada que trabalhava comigo, ele sempre ficava na minha cabeça assim, ele falava: "Pô, você gosta de treinar, cara? Você gosta de treinar, você é novo". Ele falou: "Pô, sai desse trampo aqui, mano". Eu trabalhava como eu fazia, eu instalava a internet, tá ligado? Uhum. Internet, telefone, câmera. E ele falou: "Pô, você gosta de treinar, cara? Você é novo". Ele falou: "Por que que você não sai desse trampo aqui, cara? Esse trampo aqui você consegue arrumar a qualquer momento da sua vida". Falou: "Agora pra você ser atleta, não, mano. Você é novo". Isso eu tinha 20 para 21 anos, 20 anos eu tinha. E aí eu já trabalhava 2 anos, desde os 18 eu já trabalhava nessa firma registrada. E eu trabalhava, então, eu já tinha alguns anos que eu trabalhava com isso, porque eu trabalhei sem registro, depois eu comecei a trabalhar registrado, e tinha uns 2 anos já que eu estava nessa empresa. E aí fazendo esse corre, eu trabalhava louco para ir embora para treinar, tá ligado? Trabalhava louco para ir embora. Não via a hora, pô, se falava assim, "Ô, você precisa ficar mais, vai precisar fazer hora extra". Eu ficava puto da vida, porque eu queria ir treinar. E aí ele falou isso aí pra mim, ele falou: "Cara, por que que você não sai fora, velho? Isso aqui não vai te dar futuro nenhum. Vai treinar, você gosta, se dedica, você vai para as competições". Eu já ia para as competições de Gil e tal, tudo.
E aí, cara, aquela coisa ficou na minha cabeça, velho. Tipo, ficou matutando ali na minha cabeça, matutando. Aí eu peguei e saí do trampo, mano. Meti o louco, saí do trampo lá e falei, velho, agora eu vou viver de luta. E nisso você não pensou em desistir em nenhum momento? Eu digo assim, pô, claro, todo mundo tem uma história ali de querer muito também, né? A gente vê alguns Uhum. casos parecidos, mas muita gente quando bate nessa realidade, por exemplo, às vezes precisa muito da grana, né? Por causa do trabalho e tudo mais, e Aham. já pensa em desistir, alguma coisa do tipo. Como que foi isso pra você? Você passou por cima disso numa boa? Você teve apoio? Ou enfim, bancou mesmo e foi? Como é que foi? Cara, nunca passou pela minha cabeça assim de desistir, vou ser bem sincero pra você. É igual eu falei pra você, eu sempre fui um cara que eu fui vivendo as paradas, tá ligado? Então, tipo, eu não pensava muito, entendeu? Ah, pô, assim não dá certo. Mano, eu tipo, fui fazendo a parada. E aí, nesse tempo que eu saí do trampo, é, eu, pô, saí, falei, agora eu vou viver de dar aula. Eu tentei abrir uma adega, até abrir uma adega e tudo não deu certo. Aí eu comecei a dar aula, falei, vou dar aula. Só que, cara, não dava grana. Uhum. Só que aí entra que, tipo assim, sempre foi eu e minha mãe. E minha mãe era foda, porque assim, minha mãe é muito foda, porque ela sempre me apoiou no que eu quisesse fazer, tá ligado? Uhum. Então, assim, se eu falasse, pô, mãe, eu quero ser astronauta, ela falava, beleza, então o que eu Mas. puder te ajudar, eu vou te ajudar. E aí, muitas das vezes ela não conseguia me ajudar financeiramente, mas o apoio dela, o apoio moral ali dela era muito importante, tá ligado? Minha mãe sempre foi uma mãe que falava assim: pô, não, eu seguro as contas da casa aqui. Fica de boa, vai fazer o que você tem pra fazer, tá ligado? Ela nunca foi Uhum. uma mãe que me cobrou, pô, e aí? Pô, não vai virar, não vai dar grana, para, não sei o que, entendeu? Uhum. Então, é um apoio, mesmo que ela não Claro. chegasse com grana, porque não tinha, mas ela me apoiava dessa forma, entendeu? Ela nunca me pressionou, tá ligado? Então, assim, aí, cara, as coisas foram acontecendo. E aí eu fui dando aula e tudo, e aí eu fiz minha segunda luta amador, que foi contra que depois ele até virou amigo meu, que ele treinava nessa equipe que eu treino hoje, na MER, né? Então ele treinava lá. E aí, então, na real, eu lutei contra ele, tá ligado? Que era da equipe. E aí, e esse parceiro meu que dava aula pra mim, que sempre arrumou luta pra mim, me incentivou e tal, tudo, ele treinava na MER também, entendeu? Putz. E Entendi. aí beleza, casou essa luta. E aí eu fui e finalizei o moleque, tá ligado? É até uma história engraçada, porque o dono do evento falou assim pra mim, ó, a categoria é 65. Aham. Beleza. Aí pro moleque ele falou, a categoria é 70. Ué. Então chegou lá na hora, eu tava com 65, o moleque com 70. E aí, não, mas ele falou isso aqui pra mim, ele falou. Aí, beleza, eu falei, cara, por mim não tem problema, vamos lutar, tá ligado? E aí a gente lutou, eu finalizei ele no segundo round. E aí foi aí que eu conheci a equipe, entendeu? E aí esse Hum. camarada meu pegou, eu já tinha uma vez ele me levou para fazer um sparring lá, bem no começo quando eu comecei a treinar. E aí depois eu nunca mais voltei. Aí ele foi e me apresentou pro Otávio. Aí ele falou, Otávio, o Vini queria treinar com a gente lá, tudo. Pô, será que dá e tudo? Me apresentou assim. Aí ele falou, pô, claro, não tem problema nenhum, pode ir lá treinar e tudo. O meu professor de jiu-jitsu, antigo professor, já conhecia ele também, tá ligado? Já tinha feito, fazia uns treinos de wrestling lá. Então, assim, era meio que a gente tinha pessoas em comum ali, entendeu? E Entendi. aí eu fui, cara, eu fui pra lá. Fui treinar e aí de lá, isso foi em 2018. 2018? Foi em 2018 mesmo. De 2018 pra cá foi quando a parada mudou de nível mesmo, né? Que aí realmente, pô, o Otávio ele foi falando, ó, Vini, pô, pra você ser atleta profissional, cara, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. O atleta profissional se comporta assim, ele dorme cedo, você precisa de uma nutricionista, você precisa de um psicólogo. Pô, você precisa treinar. Pô, que nem antigamente eu achava assim, eu machuquei minha mão, eu não vou treinar, tá ligado?
E aí ele falou, não, por que você não vai treinar? Sendo que você tem a mão esquerda. Entendi. E aí eu, caralho, e eu não fazia Desenvolver ideia. numa mentalidade, né? Tipo, não era por mal, era porque pra mim era normal. E eu falei, caralho, realmente, né, meu? Uhum. Eu tenho a outra mão. E aí, então, várias coisas eu aprendi com ele. E várias coisas eu fui mudando ali com o tempo, né? Tipo, eu não tinha preparador físico. Aí ele falou, pô, você tem que ter um preparador físico. Aí eu ia lá, corria atrás de um preparador físico, de indicação, tudo. Ah, pô, você precisa alguém que te ajude a cortar o peso. E aí eu ia lá atrás, pô, você precisa de um fisioterapeuta. Eu não tinha. Hoje eu tenho uma parceria com o meu físio lá e tudo, que eu passo lá 3 vezes na semana. Mas eu não tinha. Aí o que, que eu fazia? O dinheiro que eu dava aula, eu usava só para cobrir essas coisas, suplemento, era fisioterapia e tal, tudo era meio que vendendo o almoço para comprar a janta, tá ligado? Desenrolando, né? Desenrolando ali. Então, várias dessas coisinhas, ele que foi me orientando, tá ligado? Ó, se você quiser ser campeão, mano, você tem que ir por aqui. Top. Você tem que fazer isso. Então, muito da mentalidade que eu tenho hoje, da forma que eu trabalho, é muito graças a ele, tá ligado? Que ele que me orientou muito disso aí. Show, irmão. Então, basicamente, quando você entrou na equipe, que aí você teve a estrutura, né? Teve uma voz ali por trás, né? Te guiando e te Isso, inspirando. Pô, perfeito. Irmão, vamos falar exatamente. agora, né, do seu cartel de MMA profissional. Hoje você tem aí uma sequência de vitórias muito grande. Você já lutou em duas categorias, né, irmão? Já lutou de galo e de leve, é isso? Na verdade, profissionalmente eu lutei já de peso mosca. Ah, A de minha mosca? primeira luta, a minha primeira luta foi de peso mosca, na verdade foi meio que um peso casado ali, tá ligado? Foi 58 e meio, foi um peso casado que a gente fez ali. E aí eu lutei, isso foi a primeira luta, e a segunda eu lutei de 66, que foi a luta que eu perdi, né? Uhum. E aí depois eu lutei, eu sempre lutei de 61, né? E hoje o 61 é a categoria que você quer ficar, não tem pretensão de mudar, e é o 61 que você se sente bem mesmo, né? Cara, por enquanto sim, tá ligado? Por enquanto sim. Enquanto o meu corpo ainda eu conseguir bater o peso, eu não sou um cara muito pesado pra categoria e tal. Mas se um dia começar meu corpo começar a mudar e eu ficar mais pesado também, precisar subir, eu não tenho problema com isso. Mas por enquanto não. Por enquanto minha categoria é 61 mesmo. Show, irmão. Vamos falar aqui das suas últimas quatro lutas, né? Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de te ver lá no Rio, né? No UFC do ano passado, em maio. Inclusive, a gente Isso. tem que ter um UFC esse ano aqui, né? Vamos torcer para que venha aí, que o Dana É, White anuncia aí, porque tá faltando. É, ele deixou uma pista boa aí, falou que tá negociando aí que vai trazer pelo menos um, vamos ver. Tomara que seja em São Paulo aí, perto da gente, mas, pô, irmão, pode ser É, até no Acre. Pô, se for no Acre, eu vou dar meu jeito. é isso aí. Mas, irmão, ó, vamos lá. Você ganhou do Marlon. E aí depois você fez mais algumas lutas. Você lutou com o Apollo, acho que você lutou com aquele colombiano, né? Aquele colombiano que Isso, pra mim John foi. Wick, né? Pô, pra mim foi a sua luta, pô, que eu gostei mais, acho que até no sentido de entretenimento. Porque os dois proporam luta, né? Assim, Sim. foram pro infight ali e tudo mais. Mas também essa última luta agora contra o argentino, né, irmão? Acho que ficou muito bom, porque você fez uma estratégia muito boa, né? Você demonstrou ter que ir de luta ali pra Aham. vencer e dar o bote ali, pô, quando ele já tava mais cansado ali no segundo round, clinchou muito bem ali no primeiro. E assim, irmão, pô, claro, a gente vê MMA sempre aí e tudo mais. Você conquistou o cinturão da LFA. O próximo passo agora é defender esse cinturão, é o Contender Series. O que que passa na cabeça do Vinícius? Qual que é o objetivo que tá no coração dele aí? O que que você almeja aí, irmão? Cara, então, a princípio, cara, eu acredito que eu conquistei a chance de pelo menos lutar o contender. Eu acho que qualquer coisa que for menos que isso não vai ser uma coisa justa. Não, não que o mundo é justo, né? O mundo não é justo. E eu já estou bem ciente disso e bem tranquilo em relação a isso. Mas isso não é nenhuma uma oportunidade que eu estou pedindo, é uma oportunidade que eu conquistei. Então, assim, cara, não tem com quem mais eu lutar, sacou? Qualquer passo que eu der
que for aqui no Brasil, eu tô dando um passo para trás, eu tô parado no mesmo lugar, sacou? Então, assim, a princípio é o contender, aí o mínimo um contender, ou se caso cair alguma luta aí com 15 dias aí, pô, até uma semana eu me viro, corto uma perna, bato peso, vou para a Boa. Arábia, pode chamar que eu tô pronto, cara. Eu tô sempre treinando. Eu tô sempre treinando, tá ligado? Então, já é uma rotina minha. Eu sou um cara que, não, pô, você treina menos quando você tá sem luta? Não, pelo contrário, eu treino mais quando eu tô sem luta. E aí, quando vai chegando próximo da luta, que a gente vai fazendo, vai tirando os treinos para recuperar o corpo. Mas eu tô sempre treinando, tá ligado? Eu tô sempre treinado. Então tá em busca de uma oportunidade mesmo, mas o Sim, foco é o UFC, de fato, então, né? foco UFC. E se aparecer uma oportunidade direto, pô, tô pronto. Com uma semaninha aí, pode mandar que eu vou pro outro lado do mundo aí, não tem problema nenhum. Alô, Dano White, é isso, irmão. Pô. É, Não, eu concordo também, tá doido. Tipo, querendo ou não, não só pelas vitórias, né? Mas eu acredito que pelas performances, né? Várias lutas da noite, né? Vitórias pela via rápida, inclusive, também. Então, acho que eu concordo, assim. Sendo até um pouco imparcial aqui, mas eu concordo com você. Irmão, tem um tema que eu queria abordar com você. Você parece ser um cara bastante tranquilo, assim, no sentido de lidar com as emoções, mas fato é que eu acredito que você ainda não teve que lidar com isso mais recentemente, porque você não teve nenhuma derrota. Mas hoje a gente tem um mundo aí, pô, de internet, um mundo de hate, né? Pô, quando você ganha tá tudo muito bom, quando você perde, pô, né, o mundo cai em cima. Como que você lida com o hate, com as redes sociais? Se, por exemplo, você luta com o Tender, pô, acaba perdendo algo do tipo. Como você tem isso preparado na sua cabeça? Você consegue visualizar um cenário de como você lida com isso? Como funciona a sua cabeça nisso? cara, então, igual você falou, pô, faz tempo que eu não perco, né? Então, assim, mas quando eu perdi, cara, eu acho que foi a mudança ali, a virada de chave, sabe? Pra mim, eu mudei muitas coisas ali, que eu não fazia, que eu passei a fazer, eu acertei minha categoria, então, assim, a derrota de uma certa forma caiu bem pra mim, tá ligado? Mas o que que eu faço em relação a isso? É tentar sempre preparar minha cabeça, tá ligado? Sempre ficar com os pés no chão e não me deslumbrar com a vitória. Então, assim, entender que não é porque eu venci que eu sou o cara, que eu sou a melhor pessoa do mundo, e nem que eu perdi que eu sou um lixo, tá ligado? Então eu tento deixar isso bem, bem claro na minha mente. Sempre que eu ganho, eu tento sempre deixar os meus pés no chão, sabe? É uma coisa que eu me forço a fazer, de não perder a essência e tal. Então eu já tento trabalhar isso na minha mente já de agora. Entender que assim, cara, se vier a derrota, cara, o que eu posso controlar é o que? É o tanto que eu treino, é o tanto que eu me dedico, é fazer o que tem que fazer, é me alimentar bem, é dormir bem, é isso que é o que eu consigo controlar. A derrota ou a vitória, cara, tem outro cara do outro lado lá que também tá treinando pra caramba. E se acontecer a derrota, não vai me diminuir nada, tá ligado? Em relação a isso. Então eu tento trabalhar dessa forma, já pensar isso, já ir mentalizando isso, que nem se eu ganhar eu sou o super-homem, e nem se eu perder eu sou o lixo ali, o pior do mundo. Eu tô na média disso aí, eu tô no meio ali. Boa, na sensatez, né, irmão? É isso aí. Não, bom Aham. demais. Mas você hoje faz algum acompanhamento psicológico ou não? Sim, sim. A gente tem um psicólogo esportivo que é psicólogo esportivo da equipe, tá ligado? É Uhum. o André Aroni. Muito bom, inclusive. Na última luta eu falei pra ele, pô, André, eu sempre preciso de você, mas nessa última luta aqui eu precisei dele aos 45 do segundo ali, tá ligado? Foi acho que na quarta ou na quinta-feira. Na quinta? Acho que foi na quinta-feira. Pô, André, será que não consegue trocar uma ideia? A gente fez uma videochamada e tal, que eu falei, pô, velho. Aí ele falou, como é que você tá e tudo. Eu falei, pô, cara, pô, tô pensando bastante na luta, pô, tô pensando, cara, pô, se eu ganhar, pô. Tava Ele falou, cara, ansioso, né?
Ele falou assim, cara, a sua mente vai fazer o que com você agora? Ela vai jogar você lá pra frente. Não. Falou, sua mente vai jogar você lá pra frente. Pô, e se eu ganhar? Pô, se eu ganhar, eu vou ter oportunidade disso, vou ter oportunidade daquilo. Pô, e se eu perder? Eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, tudo. Ele falou, cara, isso a gente conversando ali, batendo papo, ele falou, volta, pensa no que você pode controlar. Pô, você treinou? Treinei pra caramba. Pô, você fez a dieta? Fez. Bateu o peso bem? Bati. Fez tudo que o que a sua médica falou? Fiz. Pô, fez fisioterapia, preparação. Cara, eu fiz o protocolo todo. E aí ele falou, pô, você fez o protocolo todo. Cara, agora chega lá e se diverte. Esquece. O resultado vai ser depois da luta. Depois da luta que você vai pensar o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, toda vez que sua mente jogar você lá na frente, você traz ela de volta. E aí, cara, foi absurdo. Eu falei, cara, realmente, mano, por que que eu tô com esse bagulho? Sendo que eu fiz tudo que eu tinha pra fazer, tá ligado? Eu sou um cara que dificilmente eu erro na minha preparação, tá ligado? Sou um cara que eu não dou migué, eu não fujo de sparring, eu não finjo lesão, eu treino cansado, eu treino, pô, com dor, tá ligado? Eu faço a dieta, eu compro, eu gasto do meu dinheiro, pô, precisa levar mais um corner e tem que sair do meu bolso, eu levo, tá ligado? Eu não economizo na minha preparação, entendeu? Falou, então, pô, realmente, então curte a parada ali, mano. E aí depois disso, pô, assim, foi foda. É muito importante, cara, é muito importante. Eu concordo. Irmão, é, próxima pauta aí que eu preparei, né? Categoria dos galos. A gente tem aí o campeão Merab de Valishvili. Imagino que você estude bastante ele, ou pelo menos acompanhe as lutas dele, porque né, é o topo, né, do alvo ali que você quer chegar. E aí, pô, tirando uma casquinha também, mesmo porque né, a gente faz as análises aqui das lutas para fazer as bets e tudo mais. Qual que é a sua opinião dessa luta que tá marcada, né, que vai valer o cinturão do UFC da sua categoria? Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, que já lutaram, né, inclusive. Você tem alguma opinião, alguma preferência? É um duelo, né, de strike contra grappling ali. Qual que é a sua opinião, irmão, da luta dos dois? Cara, o Merab é um cara que, pô, eu admiro demais ele, cara. Assim, sou super fã dele, assim, pelo jogo dele, assim, que ele não é um cara que ele define luta, mas o que ele faz, cara, pra quem treina e conhece um pouco, sabe o quão é difícil, cara. E o quanto esse cara, ele é embaçado, assim. Cara, eu acho que vai ser um repeteco aí da última luta deles, mano. Ele vai dominar, tá ligado? O Merab é um cara que. Cara, eu acho que assim, o cara que podia bater nele agora, no momento, era o Mar. E ele Uhum. fez o que ele fez com o Mar, cara. Eu acho difícil o Sean O'Malley tirar essa diferença no grappling. O Merab é um cara que ele tem um estilo em pé meio maluco assim, só que você pode ver, ele não é atingido em cheio, tá ligado? Ele não é um cara que leva golpe limpo. E o jogo de pressão dele, quando ele grudar o Sean O'Malley uma vez, na hora que o Sean O'Malley pode até defender a primeira queda, mas já não vai voltar com aquele punch. Vai grudar a segunda, ele vai voltar com os braços mais cansados. E a tendência é o Merab ganhar, cara. Acho que uma decisão aí, ou de repente até um nocaute técnico ali no Uhum. ground and pound. Eu acho que o Sean O'Malley não consegue tirar a diferença nesse tempo, não. O ritmo que o Merab coloca, né? Inclusive, pra mim é o cara que Impressionante. tem o melhor cardio do UFC, né? Impressionante, impressionante, mano. Ele chega no quarto, no quinto round com o mesmo pique que tava no primeiro, né, velho? É uma, Chega pulando, fazendo acrobacia. O bicho é foda. Pô, o bicho é embaçado. Irmão, mais uma pergunta aqui pra você, que é uma pergunta que eu sempre reparei assim de alguns lutadores. Irmão, a encarada, na sua opinião, ela faz sentido? Dá pra ver se vai ganhar antes ou não, ou obter informações? É um momento que dá pra ver se o cara tá ansioso, se o cara fez uma preparação meia boca, ele vai demonstrar ali, ou tem como firmar o token e não demonstrar? Qual é a sua opinião sobre a encarada antes da luta, irmão? Cara, eu sou fã da encarada, né, meu? Eu acho que a luta já começa ali, o show já começa ali, cara. Tipo,
eu acho que a encarada vale até vender ingresso, tá ligado? Assim, Boa. anima muito, aquece muito o público pra luta, tá ligado? É. Cara, tanto que, assim, a encarada já é um show, né? Então, assim, já anima a galera demais pra luta. E eu, cara, eu adoro a encarada, velho. Pô, eu adoro. Eu acho que ia perder muito se não tivesse, tá ligado? Pra você sentir o cara, você sentir a energia do cara, você conseguir medir o cara ali, o tamanho do cara, tá ligado? Todas essas paradas ali, você consegue ver, cara. Você consegue sentir, entendeu? Alguma coisa, como é que esse cara tá. Muitas vezes você se fala, esse cara aí, ele já puta, já deu uma afrouxada. Ah, não, pô, esse cara aqui, putz, esse cara aqui, a luta vai ser dura. O cara dá pra você sentir, tá ligado? Eu, pô, sou fã de encarada. Todos os eventos, pra mim, tem que. Se não tiver encarada, cara, tá perdendo. Tem que ter com. Tem que estar com o feeling de ali, né? Com a Sim, sensibilidade ali pra ver ali e ver qual é que é do cara, né? Pô, sim, muito bom. já aquece pra luta, cara. Já aquece pra luta, tá ligado? Já, tipo assim, já é aquele primeiro contato. Você já, pô, agora o bagulho vai ficar louco. Agora, agora não dá pra. Agora já era. Boa, irmão. E deixa eu te falar, entrando ainda nesse ponto, algo que faz parte, inclusive, da encarada é a promoção da luta, né, irmão? Principalmente aí você falando que quer, né, essa chance no UFC. A gente sabe que a promoção de luta é uma coisa que sempre garante ali a oportunidade do cara sempre estar lutando. A gente vê, inclusive, lutadores que têm uma sequência de derrotas, 4 derrotas, 5 derrotas, mas ainda continuam no UFC, por quê? Porque vendem lutas, né? Qual que é o seu estilo, irmão? Você é um cara que gosta do trash talk? Se o cara vier, você corresponde? Você geralmente não busca, você é mais reativo? Como que é o trash talk pra você? Afeta seu mental? A gente tem, ou não, a gente tem o exemplo do Pantoja, né? Que é o campeão dos Moscas. Que ele é um cara mais na dele, né? A gente não vê ele fazendo trash talk, mas é um cara super competente ali e que faz ali as vendas da luta dele. Ou você é um cara que já vai no joelho do cara, provoca ele, ou então você provoca ele, mas com limites, né? Por exemplo, quando o McGregor já vai para religião, já vai para um lado mais extremo da coisa. Como que você tem um panorama aí dessa situação, irmão? Bom, cara, eu já sou um cara mais tranquilo em relação a isso, né? Eu sou um cara que eu não gosto de ficar provocando, assim, pô, muito menos, assim, pô, falar de religião, falar da mãe, do cara, falar da família. Eu já não gosto, mas eu também sou um cara que, se vier falar, eu vou responder também, tá ligado? Eu não tenho. Eu sou um cara que. Não sou aquele cara que a pessoa vai falar ali, vou deixar passar batido, tá ligado? Eu vou responder. Mas eu já gosto de vender a luta de uma outra forma, tá ligado? Eu sou um cara que eu sou muito confiante, assim, é uma característica minha. Eu gosto dessa encarada mais séria, eu gosto de às vezes, pô, às vezes passar e se trombar ali e um ficar olhando pro outro, tá ligado? Eu gosto desse clima um pouco mais hostil, entendeu? Um pouco mais de guerra. Eu não gosto muito de amizade. Tipo assim, não sou um cara que, se o cara vier me cumprimentar, eu também não vou cumprimentar o cara. Mas eu não sou um cara que eu busco, porque já aconteceu de lutador querer trocar ideia, entendeu? Pô, querer conversar, eu já não sou esse tipo de cara, entendeu? Pô, adoro que a galera, pô, a torcida, pô, fala que, pô, vai morrer, que vai a eu, porque aí isso me estimula mais, e aí se eu ganhar, eu, pô, vou zoar também, tá ligado? Vou provocar. Então, eu gosto dessa parada, assim, mas eu sou um cara que não levo tão pesado isso, entendeu? Eu não sou um cara que vai fazer uma provocação estilo um Conor McGregor, um Kobe Covington. É uma parada que jamais vai sair de mim isso aí, tá ligado? Entendi. Então você preocupa ali em vender luta e tudo mais, mas né, dentro desse Sim, contexto ali né, de falar do cara, né? Não da família do sim, cara e baixaria, né? exatamente. Assim, entendi. Eu já não gosto muito dessa parada, tá ligado?
prefiro. É porque também não é da minha personalidade, sacou? Eu acho Hum, que se fosse da minha personalidade, talvez eu faria, entendeu? Mas como não é uma parada minha, eu não gosto de forçar isso pra. Eu acho que fica feio, tá ligado? Não é muito do meu perfil isso aí, não. show. Irmão, vamos entrando aqui até para finalizar. A gente está entrando aí no segundo semestre do ano de 2025 aí. Irmão, qual que é o mundo ideal, o cenário perfeito aí na metade desse segundo semestre de 2025? Tá lutando no UFC aqui no Brasil, sendo chamado para uma luta aí, possivelmente em um evento aí, caindo alguma luta, uma oportunidade aí no evento do exterior, ou o contender de fato, né, que seria o mínimo aí, né, pelo que você fez aí nos últimos anos. O que você espera dessa segunda metade do ano de 2025? Cara, bom, vamos lá. Eu acho que o mundo ideal, sem dúvida, seria pô, um UFC no Brasil, estrear no Brasil, pô, com a torcida pô, isso aí seria o mundo ideal, né? Mas, cara, eu acredito, eu tô com um feeling, assim, é uma coisa meio, um sentimento meu aí, que pode ser que pô, aconteça aí o convite direto. Acho que eu tô numa boa posição ali de destaque, destaque de um evento grande, campeão do LFA aí, que é o evento que mais exporta atleta pro UFC. E acredito que, pô, eu tô com um feeling aí que pode ser que venha uma chamada aí direto aí para algum UFC do outro lado do mundo aí, na Arábia, ou na Austrália, né, em algum desses lugares aí. Mas o mínimo ali, se for seguir ali o mais provável, seria o contender, né? Mas o mundo ideal, sem dúvida, seria estrear aqui no Brasil com a torcida brasileira e direto, sem dúvida. Pô, tá maluco. Irmão, bom demais. Já vou pedir pra galera também, né, que chegou até aqui, deixar seu like, se inscrever no canal. Comente aí o que você achou do Vinícius. Se tiver mais alguma dúvida também, siga ele nas redes sociais, né, que é @Vinícius Pires MMA, tá aqui embaixo, inclusive. Irmão, queria saber aí de você se tem alguma mensagem, algum agradecimento, inclusive um agradecimento meu pessoal pro seu primeiro convidado aqui, né, da nossa prosa. Gosto demais de você como pessoa e também como lutador, né? É uma honra aqui pra mim. Espero, que a gente converse em breve, por que não, né? Com você dentro do UFC. Sem dúvida. E é isso aí, irmão. Vamos com tudo. Mande sua mensagem final aí pra quem ainda não te conhece, pra quem quer assistir aí você futuramente ou no Contender ou no UFC. O que a gente pode esperar do Vinícius também? Bom, Fábio, primeiramente agradecer você, irmão. Obrigado pelo convite aí. Pô, a gente já tem uma amizade aí que não é de hoje aí. Eu também, pô, gosto muito de você, admiro muito o seu trabalho aí. Então, agradecer. Já deixar aí, pô, no UFC também a gente já voltar aí. Depois aí que eu entrar no UFC, Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Já marcar o compromisso para voltar aqui e dar outra entrevista aí. E, pô, agradecer o pessoal aí, falar pro pessoal me seguir nas redes sociais. Pô, pode ter certeza que se vocês gostam de pô, lutador que luta pra frente, que luta pra vencer, luta pra encerrar as lutas aí, esse cara aí, pô, sou eu, né? Então, agradecer mesmo, agradecer a todos os meus patrocinadores, todo o pessoal que me ajuda, minha família, minha filha, minha esposa, minha mãe. Pô, agradecer a todo mundo aí, todos os fãs. E pode ter certeza que vocês vão me ver no UFC em breve. Tamo junto. Você.